Bom, pessoal, aqui a gente tem a página 15 da apostila e a seção é So Far I've Learned. Então, a gente vai fazer uma revisãozinha do que a gente viu aí nesse capítulo 3. Na 1, encontre 6 palavras ou expressões relacionadas ao futebol no caça-palavras. Aqui, ó, eu coloquei já as palavras que estão aqui no caça-palavra para vocês acharem, ó. Tem o goalkeeper, que é o goleiro, né? O que mantém o gol, o goleiro. Field, que é o campo. Red card, que é o cartão vermelho. Shin guard, que é a caneleira. Corner, que é o escanteio. E whistle, que é o apito. E aí vocês vão ter que achar essas 6 palavrinhas aqui nesse caça-palavra na número 1. Bom, pessoal, aqui a gente tem o exercício 2, que nos pede o seguinte: escreva sentenças na condicional zero ou primeira, zero or first. Aqui, ó, eu já comecei a montar as sentenças para facilitar para vocês. Aqui na A, a team win a tournament, um time ganha um torneio, os fãs celebram. É para a gente colocar na condicional zero. Então, a gente vai fazer o seguinte: se um time ganha um torneio, os fãs celebram. Na zero, a gente vai usar, ó, só o simple present, tanto na oração que vem com with, ou when, né? Nesse caso é o with, ou na oração seguinte, que é a oração principal, né? Então, ficou assim, ó. Se um time ganha, por que esse S aqui no final do verbo ganhar, win? Porque ele está acompanhando o time, e o time entraria como it, que é uma coisa, terceira pessoa do singular. Então, sempre que a gente faz uma afirmação no presente simples da terceira pessoa do singular, a gente tem que acrescentar o S, o ES ou o IES, dependendo de como que termina esse verbo. Vamos lá. Então, se um time ganha um campeonato, os fãs celebram. Como fãs aqui está no plural, né? Os fãs, eles, a terceira pessoa, não vai acrescentar o S no celebram. Aqui na segunda, a Alemanha ganha outra Copa do Mundo, ela tem 5 estrelas, bem como o Brasil. Então, a gente vai montar a oração. Se a Alemanha ganha outra Copa do Mundo, ela terá 5 estrelas, bem como o Brasil. Então, a gente vai colocar na primeira condicional. A primeira condicional, ó, o if ou when vem junto com o presente simples, mas a outra oração vem com o futuro simples. Então, vamos lá, ó. Se a Alemanha ganha, esse ganhar é o win. A Alemanha é a terceira pessoa do singular. Então, aqui no presente simples, estamos afirmando na terceira pessoa do singular, a gente vai ter que acrescentar ou S, ou ES, ou IES. Consultem as regrinhas. Então, se a Alemanha ganhar outra Copa do Mundo, ela terá. Para a gente transformar o verbo ter, have, no futuro, o que a gente vai ter que colocar? A gente vai ter que colocar antes o auxiliar de futuro, né? Então, a gente vai colocar o auxiliar de futuro e o verbo, que é o have, já tá aqui. Aqui, na C, o jogo acaba em um nó. É a mesma coisa que o jogo acabar empatado. There be, esse there, quando ele vem acompanhado do verbo to be, é o nosso verbo haver. Então, há outro jogo. Então, para completar aqui a oração na zero. Quando o jogo termina em um nó, quando o jogo termina em empate. O jogo aqui é terceira pessoa do singular também, né? O jogo, it. Então, a gente vai ter que também ou acrescentar aqui S, ES ou IES, dependendo do o verbo and termina, né? Em qual dessas ele se encaixa. There, agora, aqui, ó. Aqui a gente está falando de singular, a gente está falando do jogo. O jogo termina. Como que é o verbo to be para a terceira pessoa? It
is, né? Então, a forma de verbo to be para a terceira pessoa. Aqui na D, um time perde um torneio, o técnico provavelmente se demite. Então, para a gente montar aqui na primeira condicional, se um time perde um torneio, perde é lose. Como a gente está falando de um time, é it. Então, tem a regrinha de acrescentar o S no final do verbo. Então, se um time perde um torneio, o técnico provavelmente se demitirá. Então, a gente vai ter que jogar no futuro. Qual que é o auxiliar mesmo para colocar aqui no futuro? Aí vocês vão colocar o auxiliar, porque o verbo, ele já tá aqui. Quando a gente joga um verbo para o futuro, ele não muda. Tá bom? Agora, vamos aqui para E. Meu time joga, eu assisto o jogo. Então, a gente vai colocar com when, que é quando. Quando meu time joga, né? Play. Play é o verbo jogar. Eu tô falando do meu time. O meu time é it. E é presente simples. It no presente simples tem que acrescentar, então, o S no finalzinho aqui do play. Só que o play termina em Y. Tem que ver se essa regrinha não é diferente quando termina em Y. I watch the game. Eu assisto o jogo. Também é presente simples, né? E na afirmativa, a única diferença que tem é quando tá acompanhando ele, ela ou ele, ela para coisas e animais. Quando tá com eu, o verbo não muda. Então, o verbo é watch. O verbo continua igual. Aqui na F, um jogador ser o melhor do mundo, pessoas esperam uma grande performance. Então, se um jogador, ele é o melhor do mundo, a gente está falando de um jogador, ele, o verbo to be, para ele é I am, he is. Então, o verbo to be para ele é is. Então, se um jogador é o melhor do mundo, as pessoas esperam. Aqui, ó, expect, esperam. Como a gente está falando de pessoas no plural, são elas. Então, a gente não usa a regrinha do S no final. A gente só usaria a regrinha do S no final se fosse person, uma pessoa só. Só que como são várias, então não entra nessa regrinha do S no final. Aqui na G, times não pontuam em um jogo final, o jogo vai para as penalidades. Então, quando um time não pontua, esse não aqui, como que a gente faz a negativa, né? A negativa de times, quando os times, no plural, aqui, a negativa do plural do presente simples é o do not. Se fosse quando o time, seria does not, porque seria ele, né? Na terceira pessoa do singular, mas como é teams, com o S aqui no final, dando a pluralização, a gente vai ter que colocar o do. Então, when teams do not score, ó, aqui o verbo não muda, o verbo continua igual, a gente só tem que colocar o do junto com o not para mostrar em qual período, em qual tempo verbal que a gente está falando, que aqui é presente simples. Então, quando o time não marca no jogo final, o jogo vai para o quê? Para as penalidades máximas. Aqui a gente está falando de o jogo na terceira pessoa do singular. Então, ó, a gente está falando de it. Então, o que a gente vai fazer? Acrescentar aqui. Só que termina, o go, ele termina em o. Quando termina em o, é diferente, não coloca só o S, coloca mais uma coisinha junto, dá uma consultadinha aí nas regrinhas. E aqui na H, meu time não ganhar esse jogo, eu perco minha aposta. Então, vai ser na primeira condicional. Se meu time não ganhar este jogo, eu perderei minha aposta. Então, se meu time win, né? O meu time é ele, né? Tá no singular, terceira pessoa do singular. Então, quando tá no singular, para eu fazer a negativa, é o does not.
E o verbo continua igual, ó. Eu já coloquei o S aqui no final do does. Então, não vamos colocar o S aqui no final do verbo principal, tá? Então, se meu time não ganhar esse jogo, eu perderei. Eu vou ter que colocar o auxiliar de futuro aqui para jogar esse verbo lose pro futuro, tá bom, pessoal? Então, assim a gente forma as orações, né, as sentenças na condicional, tanto na primeira quanto na zero. Bom, pessoal, aqui na página 16 começa o capítulo 4. Nesse capítulo 4, a gente vai explorar um pouquinho mais sobre a cultura britânica e também a expansão da língua inglesa pelo mundo. Aqui o título é God Save the Queen. Esse God Save the Queen é o hino do Reino Unido. Ele poderia ser também God Save the King, que seria Deus salve o rei. Mas como atualmente a soberana do Reino Unido é a rainha Elizabeth, então o hino é cantado como God Save the Queen, Deus salve a rainha. Além dele ser o hino do Reino Unido, ele também é reconhecido em alguns outros países que fazem parte da Comunidade das Nações, que eram os países que anteriormente faziam parte do Império Britânico, incluindo, por exemplo, o Canadá, a Austrália, as Bahamas. Aqui embaixo, a gente tem a imagem de cada imagem é referente a um dos países que fazem parte do Reino Unido. Aqui a gente tem a comemoração, a festa de comemoração ao dia do padroeiro da Irlanda, que é St. Patrick, né? Tanto da Irlanda quanto da Irlanda do Norte. E essa festa ela é celebrada no dia 17 de março, nos países em que se fala a língua inglesa. Essa data ela celebra a chegada do cristianismo na Irlanda. As pessoas comemoram esse dia com a cor verde, trevos de 4 folhas, desfiles, festivais e também com serviços religiosos. Aqui embaixo, ó, mostra uma banda escocesa de gaita de fole, que é um instrumento típico da Escócia. Olha aqui os escoceses, tanto que eles estão usando, né, as roupas, as saias que são exclusivas, né, de uso da Escócia, bem do país deles, bem da cultura deles. Aqui a gente tem um castelo na cidade de Cardiff, né, no país de Gales. E aqui por último a gente tem o Palácio de Westminster, que é em Londres. E aqui na frente, ó, tem o Big Ben, né, que é aquele relógio famoso lá em Londres. E aqui a gente tem aqueles ônibus de 2 andares que sempre circulam lá pela cidade de Londres. Como o título deste capítulo se refere ao hino nacional do Reino Unido. Então, o Reino Unido são esses 4 países aqui: Irlanda do Norte, Gales, Escócia e Inglaterra, né? Os quais consistem de 4 países: England, que é a Inglaterra, Scotland, que é a Escócia, Wales, que é Gales, e Northern Ireland, que é a Irlanda do Norte. Aqui a gente tem a seção Get Ready, então se prepare. Aqui a gente vai fazer um brainstorm com algumas ideias que são conectadas à cultura britânica. O que você sabe sobre a Grã-Bretanha, né? É assim, a gente tem que British, né, que britânico é apenas o inglês, e não. O inglês, ele é English, ele é nascido na Inglaterra. Agora, o British é o da Grã-Bretanha. Então, esse British, ele é referente a todos os 4 países. Se eu colocasse English, aí seria referente só à Inglaterra, tá? Então, pode ser música e esporte, né? Algum cantor do Reino Unido. Então, pode ser da Irlanda, pode ser da Escócia, pode ser da Inglaterra, tá? Da Irlanda do Norte, pode ser de Gales. Então, vocês vão colocar o que vocês conhecem sobre música, sobre esporte, algum time de futebol, alguma banda de rock famosa, cinema e literatura.
o governo e a história, os pontos turísticos e o transporte, os meios de transporte. Aí vocês vão responder aí o que vocês sabem sobre a Grã-Bretanha no geral, o Reino Unido, que vocês conhecem sobre essa cultura. Vocês podem dar uma pesquisadinha também no Google. Tem talvez algumas bandas, alguns atores que são britânicos e que vocês não tenham conhecimento. Então dê uma pesquisadinha aí, aprofunda um pouquinho mais na cultura britânica. Bom, pessoal, aqui na página 17, a gente tem os goals, que são os objetivos deste capítulo, que são compreender e usar vocabulário relacionado com membros da família, analisar e discutir a expansão da língua inglesa, compreender e criar sentenças condicionais. Essas sentenças condicionais, a gente já criou algumas no capítulo 3, mas era na first conditional e na zero conditional, né? Na condicional 0 e na primeira condicional. Aqui a gente vai trabalhar com a second conditional, com a segunda condicional. Aqui a gente tem a seção starting off, que é iniciando. Aqui na questão número 1. Que tipo de informação você vê neste mapa? Este mapa aqui embaixo. O que você acha que é o dado mais importante e o menos importante desse mapa? Esse mapa é um mapa, então, do Reino Unido, um mapa político do Reino Unido. Aqui a gente tem os 4 países que fazem parte do Reino Unido, que é a Escócia, a Inglaterra, o País de Gales e a Irlanda do Norte. Aqui na 2, responda as questões. Qual é a capital do United Kingdom? United Kingdom é Reino Unido. Então, qual é a capital do Reino Unido? Aqui é a que está em estrelinha, a capital nacional. Então, qual que é? Procura aqui no mapa qual que é a capital que está em estrelinha. Na B, em qual oceano está o United Kingdom? O Reino Unido, então, ele está localizado em qual oceano? Vejam aqui, ó, que a gente tem uma ilha. Essa ilha aqui é o que é conhecido como Grã-Bretanha, que é a Escócia, o Reino Unido e o País de Gales. Como a Irlanda do Norte, ela faz parte do Reino Unido, as pessoas nascidas na Irlanda também são conhecidas como britânicas, por fazer parte do Reino Unido. Mas a Grã-Bretanha em si é aqui, é a ilha, são esses 3 países. Aqui, a C, a Escócia, ela está a norte, sul, leste ou oeste da Inglaterra. Aqui está a Inglaterra. A Escócia, ela tá para cima, que é norte, ela tá para baixo, que é sul, ela tá para o lado direito, que é leste, ou tá para o lado esquerdo, que é oeste. Respondam aí, pessoal, e por essa semana é só, a gente fica por aqui e se fala novamente semana que vem.